já estava quase orando em línguas aqui, menino. Que hoje aqui tá... Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Deixei você rezar um pouquinho ali, enquanto isso a gente for rezando daqui. Fração de segunda. Recados hoje? Não, especial. Que eu me lembre. Não tá, então. Não, só que dia 16 de setembro nós estamos trazendo uma Isa Minatel. Alguém conhece Isa Minatel? Lá de São Paulo, né? É uma brilhante psicopedagoga. Estive com ela nos seminários internacionais de mãe. Então, falei com ela: Isa, vamos lá para a gente ajudar lá na igreja. Você não cobra, eu não cobro. A gente faz uma roda de conversa com os pais, vai se chamar SOS Pais. O padre fez a estrutura linda lá embaixo, precisa comprar as carteiras lá para catequese. Também nós vamos ajudar. Então a gente assenta, faz um bate-papo com os pais de 9 a meio-dia e meio, no sábado, dia 16 de setembro. Eu não sei quanto foi a inscrição, estou sabendo. Acho que é inscrição pelo Simples, mas vou... Não, pois é, eu não sei o valor, não sei. Peraí que eu vou falar. E aí nós combinamos isso, a gente bate um papo, ela é espetacular. Depois vocês olham, ela tem alguns livros sobre birra, sobre temperamento dos meninos, né? É muito interessante, as conversas com ela são muito boas, eu acho que vai poder acrescentar muito, e é um bate-papo, vocês perguntam e resposta, né? SOS Pais, porque hoje o que mais angustia os pais chama comportamento, né? Então é uma oportunidade de bater papo com uma pessoa espetacular. Então fica um convite, se vocês quiserem estar aqui, é um tempo curto, mas é para fazer um bate-papo, porque às vezes a pergunta de um resolve a resposta de outros, né? Então aí a gente contribui lá para a igreja, ali para a obra, e é uma contribuição pequena, mas é uma contribuição, né, para comprar algumas carteiras, né? No final do grupo eu aviso. Tá, é dia 16 de setembro, de manhã, daqui uns dias, de 9 a meio-dia. E a Isa é uma figura espetacular. Tem 2 podcasts que eu já soltei com ela. Um é sobre birra e outro é sobre os temperamentos dos meninos. Se vocês quiserem entrar, está lá no YouTube. Pra vocês poderem conhecê-la, né? Conhecer a fala. É muito bacana. Vamos ficar de pé, gente. Que a gente possa rezar. Já preparamos o nosso coração. Amém. Rezamos para a nossa abertura de coração, para que a gente possa sempre permanecer no Senhor e fazer a sua vontade. Você pode estender sua mão para cá? Senhor, nós te entregamos a Filó nessa noite, filha amada e querida tua. Pai, derrama o teu Espírito Santo sobre ela, que ela seja usada de forma abundante sobre os nossos corações escancarados para ouvir a tua voz, pois o céu que nós procuramos, como cantamos, só virá pela tua voz, Senhor. Então fala através da tua filha para os nossos corações, pois nós queremos e ansiamos a tua presença, queremos ser conduzidos por ti, confiando de olhos fechados que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, leva-nos, Senhor, leva a tua filha e leva-nos também nessa noite. Mãezinha, protege e intercede por tua filha amada e querida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada. Vamos sentar.
Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus capítulo 16, versículo 13 para frente. Vocês estão no amém ou na misericórdia aí? Acharam? Novo Testamento. Acharam, Mateus? Que a vocês estão folheando, abrindo ela de uma vez, assim, quando eu falo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Acharam, Mateus? Acharam? Achou? Capítulo 16, versículo 13. Ok? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. É importante que a gente leia, as coisas, grife, porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar deles, e essa pergunta hoje é direcionada a nós, Nós somos o novo povo, Nós somos os discípulos do mundo de hoje, Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, é a pergunta que a gente chama de pergunta do meio do caminho, porque Jesus não fez essa pergunta no início da caminhada. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado tanta gente, já tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tanta coisa. A pesca milagrosa era tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus dizer assim, já tinham visto que era uma pessoa, eu fico imaginando só, a nobreza, a forma de andar. Já tinham visto que somente o olhar dele calava, que ele tinha uma capacidade impressionante de até no silêncio fazer as pessoas mudarem. Porque quando eles trazem para ele aquela mulher pega em adultério, o que fez a turma correr não foi o que Jesus escreveu, foi o silêncio dele, fez a turma correr. Porque a capacidade que ele tinha de se encontrar com ele e ser colocado diante de si mesmo e diante de Deus. Esse homem que eles viram dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Quem pode ter uma autoridade dessa? Eu porém vos digo. Então, quando pensou, será que ele é um dos profetas? Todo profeta que tinha que falar alguma coisa falava: assim diz o Senhor. Ele não, ele dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Com que autoridade alguém pode dizer isso, Que coisa devia ser vê-lo andar, que espetáculo devia ser. Mas esse Deus que veio, Jesus aceita vir ao mundo para nos revelar um Pai, revelar que Ele era Filho de Deus e que nós, por causa dele, nos tornamos filhos de Deus, por causa dele. Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos no meio do caminho, nessa caminhada, nesse período que esse pessoal já tinha andado com ele. E nós já escutamos essa frase inúmeras vezes: tu és o Filho de Deus vivo. Mas eu fico pensando, e para cada um de nós, porque a nossa vida é uma rotina tão alucinada, que dificilmente a gente acorda e durante o dia ou na hora que levanta lembra de Deus. Ou eu estou enganado? Porque tem que ter uma disciplina rigorosa, para que de manhã a primeira pessoa que você pense é nele, e não no emprego, no trabalho, ou na prova, naquele que você quer brigar, ou no que... Às vezes a gente já acorda tumultuado, agitado, ansioso. Estou falando mentira? Xingando que tem sol, ou que tem chuva, que tem... Não é assim? Dificilmente a gente acorda, desperta e fala: bença meu Pai, me enche inteiro a seu dispor.
Dificilmente a gente lembra que temos uma pertença. Dificilmente. Tem que ter alguém que já tem que ter trabalhado muito essa caminhada. Então eu fico pensando que Jesus vem até nós em qualquer estação da nossa vida. Ele vem hoje com você com 20, com você com 40, com você com 80, com você com 10. Ele sempre vem. Em todas as estações da nossa vida, Ele vem nos encontrar. Porque Ele quer nos libertar dessa vida bem mais ou menos que a gente vive. Deixar a gente numa vida de uma outra qualidade que Ele deseja. A gente preso no nosso ateliê, no nosso mundinho, achando que a vida é só isso. Não entendendo que fomos chamados a uma vida. E não entender o que significa ser filho do Altíssimo. E muito mais viver como sendo filho dEle. Aliás, isso já nem passa na cabeça. Como é que é esse negócio? Falar, viver como filho de Deus. A gente não pensa. Aí eu fico pensando. Todo mundo que encontrou com Jesus não saiu ileso. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, o morto ressuscitou. Zaqueu, que ele não falou nada, mudou de vida? Ou ele deu alguma ordem para Zaqueu? Nada. Ele tinha capacidade impressionante de colocar as coisas no devido lugar. Filó, mas eles encontravam com Jesus, ué? E a gente não encontra? De verdade, não encontramos? Quantas Eucaristias nós já fizemos até nesse momento? Inúmeras. Quantas? 20? Ah, que bacana! Às vezes até mais de 20. E o que de verdade isso transformou em nós? De verdade. Nem a água ficou igual diante de Jesus, gente, virou vinho. Até a água virou vinho. E nós que entramos e saímos da igreja, qual é o impacto desse Deus vivo em nós? Vivo. Já pararam para pensar nisso? Se hoje eu leio a palavra e penso, de verdade, quem é Deus? Quem é Jesus na minha vida? Pessoa que viveu 2000 anos atrás, por que pode estar fazendo alguma diferença para mim? Hoje. Sabe o que é interessante? A nossa vida espiritual, à medida que a gente vai lendo as coisas da palavra, a gente acha que já sabe tudo, já escutou tudo. Esse trecho eu já escutei, já sei até a resposta. Mas a gente não percebeu o impacto dele em nós, ou nem deixamos que ele tivesse um impacto em nós. Então a gente fica, dado que a nossa vida espiritual já está construída, e na verdade a gente precisa aprofundar na nossa vida espiritual. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente precisa de verdade entender que Ele é o Senhor, e Senhor é Senhor. Viver com Ele como centro da nossa vida, e não à margem como Ele está. Então a gente não vive assim. Então olha como é que a gente é interessante a nossa vida. De repente a gente está trabalhando, vocês estão lá no ritmo de vocês, eu no meu ritmo alucinado, vocês também. Vocês estão chefiando, governando, mandando acontecer, na diretora, supervisora, gerente. E de repente você levanta na preguiça, fala, ai gente, que tédio. Reunião de novo, aguentar aquele povo de novo. E as pessoas olham para você e falam, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. Mas o que você tem? Nada. Nada, é como se fosse um amolecimento interior. A gente chama isso de assídia. É como se fosse uma preguiça. É aquela quando você não tem motivação, quando as coisas não te interessam, perde a alegria, perde o entusiasmo, vai vivendo por viver. Entusiasmo zero, sonho zero. É assim, vou levando. Desde quando Deus nos ensinou a ser assim? Trabalhamos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nada, entramos e saímos dos lugares que estamos igualzinho. Você não deixou nenhuma marca legal em alguém, as pessoas não te viram e falaram, nossa, essa pessoa me contagiou. De onde que é essa alegria sua? Por que você está assim tão animada? Por que você tem essa preocupação em fazer o melhor? Por que a gente tem a preocupação de tudo que a gente faz fazer o melhor? O que o povo falava de Jesus? Esse homem faz tudo. Esse homem faz tudo o quê? Conta para mim. Direito?
Isso mesmo, é porque esse homem faz tudo muito bem. Isso mesmo, você está ensinando essa turma aqui. Esse homem faz tudo muito bem. Tudo que ele fazia era perfeito. Ele fazia bem todas as coisas. Será que o nosso trabalho também é feito assim? Porque o que nos motiva? Nós tínhamos que fazer a coisa para quem? Para Ele. Por Ele e para Ele. Mas como a gente deixa Deus à margem da nossa vida, Ele está longe de ser o centro, a gente não percebe. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sede física, é fácil perceber. Você está com a boca seca, uns têm dor de cabeça, você fala, não tomei água. Você vai lá e toma água, fala, nó, que sede que eu estava. A sede espiritual, ela é dificílima de perceber. A gente não percebe que está com sede de Deus. Como diz o Salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne deseja Deus. E nós já desaprendemos de desejar Deus. Então a gente vive sem desejo. Se essa vontade de verdade de conviver com Ele, hoje, vivo, de ver a experiência com Deus que eu chamo, Ele fala, oi, estou aqui. De dividir a sua vida com Ele, de entender que a vida espiritual não é um chapéu que está plainando em cima da cabeça de ninguém. Ela tem que estar aterrado na sua vida, na sua existência hoje. Entender que não somos feitos só de matéria. Entender que Ele nos convidou para uma vida que não vai encerrar quando eu fechar os olhos. Que uma hora eu vou estar diante de Deus e eu não me preparo para essa hora. Eu vou estar diante dEle. E diz a palavra que a gente tem que estar de pé diante dEle. Então quando é que eu vou poder responder como Pedro? Tu és o Cristo, aquele que veio me transformar, aquele que veio me buscar, aquele que veio dar um sentido à minha vida, aquele que veio me dar uma razão para quem eu me levanto, aquele que veio me dar motivação quando eu saio da cama e falo, é por Ti, é para Ti, Senhor, que eu me levanto com essa disposição de somente de vos amar e vos servir. Que cada pessoa que eu encontrar hoje tem que sair melhor do que encontrou comigo, porque a dívida que nós temos uns com os outros é do amor, e ninguém pode sair pior depois que encontrou conosco, vai ter que sair melhor. Por quê? Porque é meu dever de cristão, porque foi isso que o Senhor me ensinou, e porque essa é uma forma de te amar, de revelar que o Senhor é o Deus vivo da minha vida, o que o Senhor seja sempre essa fonte de alegria, independente da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha, porque eu sei que a vida é muito mais do que a gente possa ousar pensar, que o que o Senhor está reservado para cada um de nós é muito mais, que o Senhor veio nos tirar dessa vida de egoísmo, de fechado em nós mesmos, veio nos abrir para uma outra realidade tão maior, veio nos libertar do mal, veio nos libertar, nos tirar do reino do pecado, de treva, para o reino da luz, veio nos dar uma outra história, veio transformar todas as coisas. Mas como que é difícil pensar nisso durante o dia, não é? A gente não pensa. Então isso, a nossa vida vai sendo levada no mais ou menos. O quanto é difícil de verdade viver e ter esse desejo de Deus. Como é difícil reconhecer. Até que alguém percebe que a sua vida está parecendo uma água de chuchu, né? Rala assim, sem vontade de nada, sem um desejo, sem uma alegria. Nem um dia repete, nem um dia igual, mesmo que você faça o mesmo caminho, mesmo que você vá para o mesmo lugar, comece a prestar atenção, fala, o que é hoje que Ele vai colocar no meu caminho? Acorda e fala, qual será o desejo de Deus para mim hoje? Como é que será que Ele me deseja hoje? Como é que a gente precisava pensar mais nele, né? E levar a sério a nossa vida espiritual. A gente não leva a sério a nossa vida espiritual, e ela é urgente. É preciso que a gente comece a cuidar do nosso coração, da nossa alma, que não está sendo nutrida, não está sendo alimentada. Participar, fico imaginando, né, a paciência, a delicadeza de Deus, que nunca desistiu de nós, permanece vivo ali, ó, só esperando a sua visita. Que cada um de nós que recebeu a Eucaristia, recebe Ele vivo, e pode conversar com Ele, pode chorar, pode contar um problema, pode ali levar um problema e falar com Ele, qual a solução? Entregar e falar com Ele, Jesus, vim trazer isso para o Senhor, porque somente o Senhor vê,
Me dá o caminho, porque eu estou aqui somente para vos amar e vos servir. O tempo é curto. O tempo é tão curto, Senhor. Daqui a pouco o Senhor já me chama, acabou. Não me deixa passar ao largo da vida. Como é que nós vamos, se a gente não renova essa esperança em nós, nós renovamos isso no irmão? Nós renovamos. E nós cristãos hoje temos que brilhar nesse mundo. Tem que ter um ponto de luz nesse mundo tão escuro. Não podemos ter medo. Jesus falou, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou aqui, hoje, vivo. Como eu desejo que vocês tenham coragem, assim como Pedro, de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo que eu recebo na Eucaristia. Tu és o Cristo vivo ali, no sacrário, que de uma forma misteriosa está ali, encarnado. É uma forma misteriosa, que eu não preciso de te ver, Senhor, o Senhor me vê quando eu chego. E conforme Ele diz, a alma é transformada a partir do momento que ela chega ali, mas somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu faço na alma de alguém que vai me visitar. Mas Jesus, mas eu vou ficar ali quanto tempo? Ele fala com o monge, não preocupa quanto tempo você vai ficar aqui, o tempo que você ficar aqui, o seu trabalho eu modifico. O dia que a gente aprender esse caminho curto, hein? O dia que a gente entender que a gente não faz as coisas pela força das nossas mãos, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. Mas o dia que a gente entender uma coisa que Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nada é nada. Então, por dia que a gente aprender a pedir a Deus a graça da infância espiritual e confiar nele como um menino confia de olho fechado, e dizer, Senhor, me conduza. O Senhor me chamou à vida e me ajude a vivê-la com a dignidade de filho. Me ensina a ser filho de Deus. Me ensina a viver da confiança, do abandono nas suas mãos. Sei que o Senhor vai me levar para os melhores lugares, mesmo que a gente passe problemas difíceis, situações difíceis que a gente não sabe o caminho, mas quem sabe? Ele. Essa confiança, esse abandono, essa entrega, fala, Senhor, apenas sei que é caminho de mão dada, se o Senhor sabe, está tudo certo. Mas para isso, não vamos conseguir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. Isso inclui a Eucaristia. Eu vou morrer falando com vocês. Vá à missa diariamente, receba Jesus diariamente, encontrem com Ele, permita esse encontro, como dizia Padre Pio, esse mistério, Senhor em mim, eu em Ti. É um mistério, é mistério demais, porque o dia que Deus couber a nossa cabeça, Ele deixou de ser Deus. Esse mistério, imagina que Ele nos permite ser alimentado por Ele. Isso é uma das coisas mais é o maior tesouro da igreja, é Jesus vivo, gente. Ele não foi embora, Ele permaneceu. Isso é uma coisa alucinada. Imaginar que eu posso vir aqui conversar com Ele a hora que eu quiser, igual o povo conversava, só que eu não vejo, eu não pego nele. Mas eu venho aqui e falo, Jesus, vem cá te contar uma coisa, porque Ele já sabe, hoje conta de novo, e Ele tem paciência de ouvir. Ele é tão educado. Mas Ele jamais vai nos obrigar, jamais. Mas eu vou pedir a vocês, insistam nisso, peça a Ele a graça. Filó não tem hora, já sei vocês que lá na Santa Rita tem missa às 6 horas da manhã, tem missa que é 6h30, tem missa que é 7, tem missa que é 8, tem missa quanto é horário, de acordo com a sua agenda. Pergunta para Ele que Ele te dá o lugar. Confesse, faça adoração, veja a sua vida espiritual, leia a palavra, medite, para que você se encha, para que a hora que vier as dificuldades, você saiba se posicionar. A hora que você tiver uma decisão para tomar no seu trabalho, que você tome baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque você é filha dele. Então todas as nossas atitudes têm que revelar aquele que eu creio, aquele que é meu Pai. Era tão interessante que eles falavam que Jesus ficava como se estivesse no colóquio com outra pessoa. As coisas acontecendo, Jesus conversando. Com quem? Com o Pai. Passava horas com Ele conversando, horas. Passava noite adentro com o Pai dele. Porque tudo que ele queria fazer era para agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Lembra do encontro dele com a samaritana? Os discípulos tinham ido buscar comida na cidade, quando chegaram falaram com ele assim, Senhor, come alguma coisa? Ele falou, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento é esse? Não, está longe.
A gente come 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, ainda tem fome. Mas é porque a fome que nós temos, que ainda não foi saciada, é a fome dessa relação tão íntima com Deus. E Jesus quer essa intimidade com cada um. Ele quer ser de verdade o Deus vivo, hoje. Quem é que faz esse movimento dentro de nós? É o Espírito Santo. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos dá essa alegria, nos dá essa esperança, Ele que nos reanima, Ele que revive tudo de Jesus em nós, Ele que faz com que essa palavra vire vida para nós, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim: chame várias vezes o Espírito Santo durante o dia, chame através do coração da minha mãe. Que quem sou eu para falar vinde Espírito Santo? Foi igual, mas eu falo vinde por meio do coração da sua amada esposa. Ele virá para pôr fogo em nós, Ele virá para nos colocar de pé de novo, Ele virá para nos dar vida, para nos dar coragem, para nos dar alegria, e fala: vamos caminhar, tem ainda muita coisa para vocês andarem, vocês ainda têm que testemunhar muito Jesus, nós temos que dar testemunho de que Ele é um Deus que não morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós cristãos temos que estar vivos, não é? Não podemos ser aquele povo. A marca do cristão tem que ser a alegria. Temos que ser reconhecidos pela alegria. Eles têm que olhar e falar: gente, que povo é esse? Que felicidade é essa? Por que essa razão dessa alegria? Ela está sabendo? Não, por causa de Jesus. Não está enxergando direito uma situação, fala que Jesus está precisando do colírio. Colírio que está descrito lá em Apocalipse, qual é? Qual que é o colírio que abre os nossos olhos? Para ver. O colírio tem um nome, está escrito. O colírio é Jesus. Só Ele abre os nossos olhos. Como eu desejo que vocês tenham essa relação tão íntima com Deus, que Ele seja o único amigo de vocês, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que nunca vai faltar, nunca, sempre estará à sua espera, sempre vai te esperar, sempre vai enxugar as suas lágrimas, sempre vai te dar uma solução, sempre vai te colocar no caminho de volta, que a gente volta para Ele todo dia igual filho pródigo, erra, peca, volta, Ele está esperando, não é assim? Mas que a gente volte, fala: Senhor, errei. Ele fala: que bom que você voltou. Ele não vai cobrar nada, Ele fala: que bom que você está aqui. Jesus, me ajuda no caminho, claro. Está aflito com o quê? Está com medo de quê? Está angustiado com o quê e por quê? Eu estou aqui. Como é difícil para nós assumir isso, né? Viver com esse Deus que se importa conosco. De verdade, Deus se importa com o detalhe do detalhe da sua vida. Ele se importa. Jesus não viu isso, eu te garanto que Ele viu. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Por causa de quê que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Arriscam? Por causa de quê? Por causa de quê? Fala, por que Jesus tem por nós? O que é a coisa mais linda que Ele tem por nós? O amor. O amor que Ele tem por nós é incondicional. O dia que vocês entenderem que vocês são filhos únicos dEle, é como se não tivesse mais nenhum no mundo. Mas a gente não usufrui disso e prefere ficar ali sofrendo, angustiado, pedindo opinião para os outros. Vai pedir opinião para Ele. Faz: Jesus, vim te contar mais um para poder me resolver o que é para fazer. Porque a única pessoa que vai resolver mesmo é o Senhor, porque todo mundo pode falar o que quiser. Enquanto o Senhor não falar, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então decida por mim. Me conduza, me leva onde o Senhor quer que eu faça as coisas. Vamos junto. Vamos tomar frente a tudo isso. Me ilumina para tomar as decisões certas. O dia que Ele for seu melhor amigo. Você chega lá, chora, depois sai animado. Entrega os problemas para Ele, depois qual é o problema que a gente passa a ter? Nenhum. Já entregou. Mas é preciso essa coragem. Solte as rédeas da sua vida. Deixa aquele que é vivo dirigir. Você vai ficar impressionado com o que Ele fará. Não tenha medo. Se solte em Deus, se abandone nele. Fala: Jesus, eu quero viver de verdade. Essas histórias que a Filó conta. Eu quero viver de verdade como filho do Altíssimo. O pessoal fala: Filó, é verdade. É verdade. Vai lá e conta uma coisa para vocês poderem ver e deixa Ele fazer. É impressionante. Aliás, é maravilhoso. Deixa a gente sem fala. Você fala uma coisa para Ele e fala: Senhor, me ajuda. Às vezes muita coisa nem acabou de falar, a solução já teve. Abandona, é igual menino, mas não leve soluções para Ele.
leve os problemas. Olha que coisa difícil, olha que proposta indecente uma proposta dessa. Traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Isso é maravilhoso. Um Deus vivo que eu posso vir, ser alimentado por Ele, ter energia para trabalhar o dia inteiro se eu não quiser comer. É um corpo que me carrega. Esse Deus que nos sustenta, isso é uma coisa maravilhosa, mas nós temos que começar a viver dEle, por Ele, para Ele, com Ele e nele. Isso não tem preço na nossa vida, mas é preciso que a gente não tenha medo. Quanto mais vocês se entregarem a Deus, mais vocês terão. A relação com Deus é toda inversa. Por que Ele precisa do que nós temos? Nada. Precisar de alguma coisa Ele não precisa. Mas Deus tem mais sede do seu amor por Ele do que nós temos sede do amor de Deus por nós. Deus tem sede de te amar. Ele tem sede. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, aquele refrão do salmo que a gente rezou domingo, alguém lembra? Qual que foi o salmo de domingo? Qual foi o refrão que a gente falou com Ele? A gente pede a Ele aqui, que Ele não deixe essa obra que Ele começou inacabada. Nós somos obra das mãos de Deus. Cada um de nós é um sonho de amor dEle, pode acreditar nisso. A gente só existe porque é amado. Nós só estamos aqui nesse momento, até agora sentado, por causa do amor dEle. Se Ele não quisesse, nada disso aconteceria. Então, fala com Ele, Senhor, só começou essa obra. Me permita acabá-la. Vamos até o fim. O Senhor sonhou comigo para ser o quê? Fazer o quê mesmo? Me deixa concluir o que o Senhor sonhou por mim. Vocês vão ficar impressionados. Pode ser que Ele vire a vida a vocês do avesso. Tem coragem de dizer isso para Ele? Tem que ter. Fala que Jesus aproveita enquanto eu ando, falo, escuto e enxergo. Para o Senhor poder terminar o que o Senhor começou. Não deixa eu ir embora sem concluir o que eu vim fazer. Não deixa. O tempo é curto, então tem que ser rápido também, porque o tempo é curto. Estou ficando velho, o tempo é curto. Vamos, acelera. Tenha coragem e deixa o dia na mão dele. Vocês vão ficar tão encantados com tanta surpresa, com tanta coisa que o Senhor pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Então o que eu desejo quando eu vejo essa profissão de fé é que Jesus possa de verdade ser Deus vivo na sua vida. De verdade Ele possa enxugar suas lágrimas, acabar com seus medos, com suas angústias, com as suas crises de ansiedade, com tanta angústia, preocupado com o futuro. Nós não sabemos nem o próximo segundo. Segurança porque se eu tenho alguém que me ama como Ele é. Filó, mas você não sabe daquilo que eu desejo. Eu não sei não, mas Ele sabe. E se vai ser algo bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se não for isso, Ele vai me dar algo muito melhor. Por que você afirma isso? Por causa do amor. Deus será incapaz de fazer alguma coisa de ruim na sua vida. Deus jamais te decepcionará. Ele diz para Catarina de Siena: eu cuido do verme da casca da árvore. O verme da casca da árvore. Como não vou cuidar de um filho meu? Como eu posso decepcionar o meu filho que confia em mim? Pensar nisso? Como eu posso decepcionar um filho que confia em mim? Como eu posso? Então aprenda a viver na confiança, igual menino confia. Igual menino que tem certeza que pediu, vai ter. Já agradeça. Fala, vem cá te trazer um negócio para poder resolver para mim. Vai trazendo tudo para Ele, é uma beleza, aí você fica leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. É leve. Quem carrega por nós? A gente é que tem ilusão que faz alguma coisa, Deus é que faz tudo. Dividam isso com o Senhor. Aprendam como eu gostaria de ter tempo de sentar com vocês, para a gente conversar tantas horas sobre a beleza desse Deus vivo, para que você nada coloque entre você e Deus, e que nada te impeça de fazer uma entrega definitiva a Ele. Se entregue e fala: Senhor, eu quero viver essa experiência de um Deus vivo, do Senhor que viveu lá e que permanece aqui, que não nos abandonou, que sabia que a gente não ia ter força para chegar no caminho. Já contei isso para vocês, que isso é uma visão dos místicos, que na hora que depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que Ele
veste de novo a túnica, quando ele assenta à mesa, diz que os anjos ficam paralisados, que ele chama o Pai, e ninguém imagina, e ele pega o pão e pede ao Pai permissão para ficar em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho. E ele falava: eu preciso permanecer com eles, porque se eu for, eles não conseguirão voltar para casa. Pode imaginar que amor é esse? Eu não posso ir, eu preciso ficar. Diz que os anjos ficam paralisados com o pedido que ele está fazendo, para que ele permaneça em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, ele esteja inteiro para ser o nosso alimento, o nosso sustento, o amor da nossa vida. Até a gente poder dizer: ele é o meu amor, ele é aquele que me basta. Tudo passa, Deus permanece. Esse que preocupa comigo, com cada detalhe, que sabe por que você chora, né? Que vai consolar suas lágrimas, que vai ter a solução daquilo que te angustia. Esse Deus que põe no colo, que carrega quando está pesado, que fala: estou aqui, não perturbe o vosso coração. Essa frase é de matar. Credes em Deus e crede em mim, não perturbe o vosso coração. Eu não fui, eu permaneço. Nós temos muitos tesouros na igreja. Não abandone o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus vivo. Venha vê-lo várias vezes, aqui no sacrário, aonde vocês puderem ir, na igreja que vocês passarem perto, entra, fala, o tempo está corrido, chega lá e fala: vem só te dar um beijo, e sai. Se o tempo é só de um beijo, você não imagina o que você vai ganhar naquele beijo. Ela fala: vem só te dar um beijinho e estou saindo. É assim, é na corrida, na hora que pode. Tinha quando eu trabalhava sábado e domingo, às vezes no domingo, como eu não conseguia a missa antes, eu ia para Boa Viagem fazer adoração. E às vezes o tempo era muito curto. E às vezes eu estava atrasado, chegava lá, o porteiro falava comigo assim: você veio assistir missa? Está muito cedo. Eu falava: não vim para a missa. Uai, então você veio? Eu falei: eu só vim dar um beijo em Jesus, eu tenho que trabalhar. Ah, então você veio para a feira? Não vim para a feira. Então você veio? Eu falei: é só para dar um beijo em Jesus? Aí por fim, quando eu chegava, ele falava comigo assim: você é aquela do beijo? Eu falei: eu sou aquela do beijo. Eu vim só dar um beijo nele e levá-lo para trabalhar, é só isso. É só dar um beijo, dizer: vim te ver antes de começar o dia, para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor me ajude a revelar aos meus irmãos que não estamos só, que então por isso nós temos que caminhar com alegria, na certeza de uma presença que nos transforma. Que as nossas próximas Eucaristias possam nos dar a graça de verdade ter um encontro. Na hora que você receber a Eucaristia, fala: Jesus, eu quero ser transformada, como até nem a água te passou ilesa e virou vinho. Não me deixe receber uma Eucaristia em vão. Eu quero de verdade ser transformada. Eu falo que os santos de Deus era uma coisa tão impressionante, que São Bernardo um dia estava rezando, São Bernardo de Claraval, antes de celebrar a missa. Aí ele olhou para dentro da igreja e viu aquela multidão de anjos chegando dentro da igreja. E os anjos paravam um do lado de cada fiel. E abriam um livro e começava a escrever. Ele falou: uai, além dele ver os anjos, eles conversavam, né? O que vocês estão fazendo? Ele falou: não, a gente escreve em ouro para aqueles que estão rezando com muito amor. A gente escreve de prata para aqueles que rezam com fé. A gente escreve com tinta para os que estão prestando atenção naquilo que estão falando. Que a gente reza sem saber o que está falando. E a gente escreve com água para aqueles que só rezam com os lábios. Então que Deus nos dê a graça de cada Eucaristia ser um encontro, que Ele de verdade não permita que a gente permaneça cego, surdo e coxo, mas que Ele nos coloque a caminho e faça de cada um de nós, de verdade, um verdadeiro discípulo que possa anunciar o nome dEle a todos aqueles que não o conhecem ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu te convido a ficar de pé e a fechar os seus olhos. Então hoje eu quero conversar um pouco, vamos reler o Evangelho de domingo de Mateus. Mateus capítulo 25,
versículo de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra de Deus, claro que em cada um de nós vai chegar de uma forma, né? Mas Jesus, ele usa o pano de fundo de um casamento judaico, que estava todo mundo acostumado com aquela rotina, para nos fazer um alerta. Reduzir isto que Jesus falou à nossa hora da morte é reduzir demais. É reduzir muito isso. Não é isso, né? Na verdade, isso aqui é um convite. Jesus sempre coloca as coisas de uma forma muito inteligente, né? Eu acho que quando a gente lê isso, a gente precisa se perguntar: como é que eu estou como cristão? Porque aqui é um convite a ter uma vida em vigilância. Porque como é que Jesus pode falar conosco, a gente ficar atento, porque não sabeis o dia nem a hora, se ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele já está conosco. Então ele já está. Mas como é que eu tenho levado a descoberta dessa caminhada com ele? Se eu já tomei consciência que eu sou cristã, se eu tomei consciência que ele disse: eis que estarei convosco, como é que eu tenho caminhado? Eu caminho ignorando essa presença ou eu caminho na presença? Acorda. Então, às vezes, a gente escuta, ou converte, ou encontra com Jesus, tem um encontro maravilhoso com Ele, a gente quer que todo mundo tenha, e a gente vive aquele fogo e apaga. Porque nós estamos vivendo um momento que o ser humano tem muita dificuldade de manter a emoção, a animação, sempre. A gente só quer viver o novo. Então, você descobre que tem alguma coisa nova, todo mundo corre em direção ao novo, sem saber muito bem o que aquilo traz. Vocês observam na alimentação. Um dia banha de porco mata, outro dia salva. Um dia o óleo de coco mata, outro dia descobriu que ele não presta para nada. E o trem vai e volta, o povo vai no bando. Ninguém para. Porque nós não toleramos uma coisa que é fundamental, que se chama arte da espera. Esperar hoje em dia virou uma coisa que ninguém dá conta mais. Fala que você tem que esperar. Eu sei que é péssimo esperar dentro de consultório. Eu confesso, não quero que ninguém me espere, mas é inevitável. Você nunca sabe quando vai entrar só uma amigdalite ou vai entrar um distúrbio psiquiátrico. Para você resolver naquela consulta de pediatra. Você nunca sabe quando o menino entra e fala: Tifiló, eu vou suicidar, com 10 anos de idade. Ou uma criança que é com dor de ouvido. Então, um vou gastar 5 minutos, outro vou gastar 2 horas e não vou acabar. Então, a espera acontece. Mas nós não sabemos mais o que fazer da espera. Numa era onde tudo eu quero é instantâneo. Então, o miojo, que eu chamo de quinojo, faz instantâneo. Então, eu pego uma comida que eu já passo, pago, já pego no fim de como. Então, eu não espero por nada. Como é que eu vou esperar com alegria, com emoção, aquele que ainda está demorando demais da conta? São Paulo falou: olha, até foi bom aquela turma já ter ido, não fazemos diferença nenhuma, né? Porque daqui a pouco nós também vamos. São Paulo, tem 2000 anos.
Então, na verdade, isso quer dizer para nós que Jesus pode demorar para fazer esse encontro definitivo. O que não pode demorar? O que não tem mais tempo de espera? A nossa conversão. Compreendem? Ele pode demorar o tempo que quiser. Ele é o dono de tudo. Nós é que temos que tomar atitude e mudar de atitude. Entender que esperar não é assim tão ruim. Porque esse tempo de espera, na verdade, é um tempo que eu tenho que tomar para mim. É um tempo que para mim pode ser meu tempo de ser. É um tempo para me maturar. É um tempo para eu poder me reencontrar. Quanto tempo que nós estamos perdidos. Nós estamos vivendo situações que a gente não tem mais tempo de refletir. Porque a gente tem pessoas trabalhando até quase ser extenuado. Até acabar. Mas nós estamos vivendo essa correria como se na verdade, por que a gente não tem coragem de assumir o que eu vou dizer? Mas a gente não quer esperar, porque na verdade eu não posso perder tempo. Porque lá no fundo, nessa época onde eu acho que eu sou super bacana, super moderna, quase uma central de tecnologia, sei tudo ligado em tudo, conectado em tudo, sou cada vez mais dependente, cada vez mais frágil. E às vezes não tem a noção, a gente tem um medo nessa era toda. Será que, na verdade, nesse tempo todo, será que de verdade, no final, vai ter alguém que me espera? Será que Deus é de verdade? A gente tem coragem de assumir isso, não. Mas no fundo, nós temos medo de acreditar que essa história é real. Então, por isso a gente adia a conversão. Não, mas vai que não é de verdadeinha mesmo, eu vou perder essa oportunidade. Vou viver isso, depois eu converto amanhã. Então, hoje eu peco, amanhã eu converto. Hoje eu peco, amanhã eu converto, mas nunca. Eu estou falando mentira? Não. É porque no fundo, a gente não crê que Deus é uma pessoa. Que todo esse lado espiritual é real. Que isso não acaba porque eu não vejo. Que Deus é de verdade e que existe realmente um lugar para me habitar. Que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os meus olhos. Então, eu não vivo a minha vida na perseverança. Eu vivo com a onda do mar. Tocou para cá, eu venho, vou ir para cá, eu vou, mas eu não mantenho a constância. Eu não entendo que viver o meu presente tem uma aliança com o meu futuro. Eu vivo na presença de Deus, na consciência de que eu estou presente, porque eu vou morar com Ele. Então a gente vive como se a vida fosse acontecer lá. Não vai acontecer lá, não vai acontecer aqui agora. Eu tenho que viver hoje, aqui dentro do que Ele pediu. Ame a Deus acima de todas as coisas. E se amem, não se matem, se amem. Não amaldiçoe aquele que fala mal de você, abençoe. Perdoa, aceita, acolhe. Vive agora. Mas se eu tenho uma consciência que eu vivo na presença de Deus, quanta coisa você vai deixar de fazer? Ou você vai fazer no capricho, vai estar de olho aqui. Então, quanta coisa você vai cultivar, você vai prestar atenção. Mas eu tenho que ter uma coisa que chama perseverança. Segundo São Tomás de Aquino, perseverar é manter esse estado de constância, de firmeza no bem. Mas eu preciso de ter perseverança e constância. A constância é diferente da perseverança, porque é tudo que vem para poder me impedir de ser perseverante. São quantas coisas exteriores que te impedem de chegar. Hoje eu achei que eu não chegava. Por fim, vocês estão achando que eu estou brincando? Meu secretário foi para a sala da minha irmã da Jaca, ajoelhou e falou com Jesus, misericórdia, filho, não chega lá. Eu não chegaria se não fosse a misericórdia. Vocês podem ter certeza. Tem noção da missa Ave Maria, que tumultuou o que aconteceu. Nada. Se vocês vissem a agenda marcada, o que aconteceu, vocês falam, mentira. Não, a gente sabe. É tudo que fala, não vai lá, menina. Vou fazer de tudo para que você não chegue lá. Então, são quantas coisas que você tem que driblar para poder chegar. A perseverança é diferente. Porque quantas dificuldades a gente vai ter no caminho, porque nós fizemos uma opção de caminhar com Jesus. O caminho de Jesus é estreito. Ó, que você está doido para falar da roupa da vizinha, você vai ter que segurar a língua. Jesus falou, não pode falar mal do outro, você dobra a língua, reza, enche a boca de água, vai levando. Porque não tem um assunto que rola mais que a fofoca? Não tem. Não tem. Quantas pessoas já chegaram perto de você até o dia de hoje e falaram assim, como é que está a sua vida espiritual? Ninguém. E você já perguntou isso para alguém? Ah, tá vendo? É um assunto que não rola, morre ali. Hoje eu fiz isso com os residentes, eles quase morreram. Como é que está a vida espiritual de vocês?
quase morreram, choraram, foi uma luta. Acorda, acorda, estai atentos, vigilantes. O que é vida? Fomos convidados para uma vida na presença de Deus, que já é aqui agora. Eu caminho na presença de Deus. Ele está ao lado de cada um de nós, possibilitando milhões de oportunidades. Mas que consciência eu abri para isso? Então, perseverar, estar na perseverança, eu tenho que lutar, na verdade, não é de tempos em tempos, alguma estação. Não, é o dia inteiro, de minuto em minuto. Eu tenho que lutar primeiro contra mim mesma. E a preguiça que reina? Vão rezar, ai, estou na preguiça. Vão fazer isso, quem sabe amanhã. A gente tudo passa para amanhã. Vão à missa, eu começo a rezar o terço hoje, não, segunda-feira. A gente começa a rezar, a gente muda tal data, a gente está sempre adiando, vai que não chega a segunda. Mas tudo a gente adia estar na presença de Deus. Eu fico tentando entender por quê. Porque não cremos que Ele é de verdade. Não cremos. Porque o dia que isso for uma verdade absoluta na sua vida, que você tiver certeza absoluta que Ele está conosco, conforme Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Ele não deu dia santo, feriado? Deu? Não deu? Nem um dia. Eis que estou convosco todos os dias. E a gente caminha como se Ele não existisse. A gente caminha de costas para o amor. De costas. A gente mal pede opinião, mal pede uma bênção, mal conversa. Então, é hora de acordar, sim. É de acordar, sim. Para poder entender que a minha perseverança, eu tenho que lutar o dia inteiro, é contra mim mesma. Eu tenho que lutar, é comigo. Para que eu possa permanecer nesse caminho, porque eu sei que esse caminho é a minha aliança com o meu futuro, para onde eu vou. Eu só mantenho porque eu espero, porque eu sei que meta eu tenho, para onde eu vou. Enquanto você não sabe para onde você vai, você bate daqui, dali, você perde o caminho. Mas o dia que você sabe que a sua meta é Jesus, é voltar para a casa do Pai, o seu caminho inteiro tem que ser um dia de cada vez para voltar para a casa do Pai. Então não tem sentido um dia você caminha, outro dia não caminha, um dia crê, outro dia não crê. Um dia fala, hoje eu tenho fé, minha fé está abalada. E o povo vai assim, no rolo. Acorda, nós temos que ter constância com Deus, nós temos que ter fidelidade a Ele, nós temos que permanecer. Porque a gente fica achando que no mundo, o contrário da esperança seria desespero. Mas não é. Vou contar para vocês 4 situações, vocês vão ver como é que isso está infiltrado em nós. O contrário da esperança, porque a esperança da eternidade, da vida eterna, não é só para mim não, é para todos. Deus nos fez para viver eternamente com Ele no jardim, é porque a gente não tem dimensão, tanto que tem é bom. Já falei isso, vou repetir. É porque Deus levou um homem para conhecer o céu, foi Paulo. Se tivesse levado uma mulher, estava todo mundo enlouquecido para ir embora. Mas como Ele levou um homem, o homem ficou tão atordoado que não percebeu as coisas direito. São Paulo falou, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, ninguém consegue pensar. Se tivesse mandado Madalena, a gente sabia os detalhes da sopa de todo mundo lá em cima. Mas mandou um homem. Aí o povo fica aqui na dúvida, será que esse negócio é verdade? Será que esse povo alucina? Mas é verdade. Será que o Deus que eu creio é verdadeiro? Então as pessoas vão perdendo a esperança. E a desesperança, ela vai instalando na nossa vida sutilmente. Sutilmente. Delicadamente ela vai chegando. A primeira é que a gente vai criando um estado, às vezes, de tristeza. Tristeza profunda. As pessoas acham que não tem razão para nada. Você vai encontrando pessoas amarguradas, mal-humoradas. Não tem porquê para nada. Acha a vida sem porquê, sem razão. Então, melhor a vida me leva. A vida vai me levando. A vida leva eu, não tem uma música assim? A vida me leva não, eu que levo ela. Diferente. Ou a pessoa, ela entra num estado que ela não confia nem nela mesma. Ela desconfia de tudo, de Deus, então, completo. Não confia no outro, não confia em si. E não tem força de lutar contra ela mesma. Não acredita em nada. Então ela cai no ceticismo. Ela fala, é assim mesmo. Vai levando a vida. Não tem confiança em absolutamente nada. E as pessoas que você encontra, que elas têm um cansaço vital, assim. Não é o cansaço porque trabalhou que é normal. Não, vive morta. Vão, fulano, estou morto. Vão, fulano, estou morto. Está sempre cansado. Quantas pessoas vocês encontraram que estão sempre morto, sempre cansado? Não tem energia para nada. Não é que não... Todo mundo tem problema. O que acontece com essas pessoas que elas não têm energia para? Não tem.
Então falta nas pessoas essa coragem. São pessoas que se encontram e falam com vontade de injetar vida. E aí, nisso aí está a raiz do medo e das pessoas não terem coragem de fazer mais nada na vida. Então, elas ficam paralisadas. Paralisadas. Sem esperança, aquela vida bem mais ou menos. Vão, fulano, faz isso, vai dar errado. Sabe aquele povo pessimista? Que só tem um olhar que tudo vai dar errado. Nada, tem as pessoas, que é o quarto grupo de pessoas, que não acreditam, não conseguem tirar nada bom de nada, só vê o lado ruim de tudo que acontece. Aconteceu isso, aí podia ser pior. Vai ser pior, você está sabendo? Não. Vai ser muito pior. É aquela pessoa que só vê o lado ruim de tudo, você fica até pesado, né? Que as pessoas que parecem que carregam todo o container do mundo nas pernas. Arrasta, ó vida, ó céus, ó tédio, ó. Que a luta. Isso, qual que é a raiz disso? É claro que um tanto de coisa pode fazer isso, mas tem uma causa. Chama falta de vida interior. Não tem a consciência da presença de Jesus. Quer que te dá energia para fazer qualquer coisa. Você corre noite e dia e nem cansou. Com o fôlego do Espírito, quem te cerca? É diferente. Mas como é que essa vida interior vai acontecer se eu não cuidar? Cadê meu azeite que não é nutrido? Por que uma não deu para a outra? Não é egoísmo, não. É porque você não pode viver a sua vida com a minha vida interior. Você não pode viver as situações com a minha experiência, mas é com a sua. Então, nós cristãos temos que acordar, porque eu tenho que nutrir a minha vida todos os dias. O dia que você não nutriu, você ficou desnutrido. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês. Então, tem um filósofo completamente ateu, agnóstico, que ele fala que às vezes o homem, mas essa frase dele é fantástica, que ele fala que o homem, ele parece muito forte, tem uma aparência bacana, isso ele é ateu. Que ele manifesta sabedoria para um tanto de coisa, mas que se você olhar bem, dentro dele, na vida espiritual, ele adelgaçou a vida espiritual. É aquela vida espiritual fininha, ele pensa num osso de osteoporose, que é a coisa que está acabando. Fino que cai e quebra. Então as pessoas têm estrutura para quê? Nem uma brisa. Compreendem? O que faz a diferença em nós é a nossa vida interior. É o que faz a diferença em nós, é aquilo que te move. Porque se eu estiver a consciência que eu vivo na presença de Deus, vivo, aquele a quem eu clamo o dia inteiro, com quem eu falo, aquele que me alimenta. Então, se eu tenho essa consciência, é maravilhoso ver um cristão se alimentando todo dia. Porque se você não come o dia inteiro, ou o dia que você está jejuando, você fica numa fraqueza sem fim. Fala, se eu não comer, eu estou fraco no raciocínio, no penso, né? O povo fica assim lá no hospital. Eu estou fraquinho. E a alma? Que não lê uma palavra, não alimenta, vou falar de novo, não recebe a Eucaristia, não medita, não nutre da presença, não percebe que Jesus se colocou como nosso amigo, e essa postura de se colocar como amigo foi dele, né? Foi ele que se colocou primeiro e falou, vós sois meus amigos. Né? A gente não tem a dimensão do que significa isso, não. Então a gente nem liga para esse amigo tão importante que a gente tem, que a gente pode cutucar o dia inteiro, chamar e falar Jesus, aproveitar enquanto ele está fácil de ser encontrado, né? Enquanto a gente fala e ele escuta, enquanto ele age, se a gente deixar claro que ele é muito gentil, né? Educado. A gente que atrapalha, a gente quer dar palpite, ajudar a Deus, atrapalha ele fazer as coisas. A gente vive querendo ajudar a Deus. Não, já que você está meio em dúvida, eu te ajudo. Atrapalha ele em tudo. Então, enquanto a gente não nutrir a nossa vida, como é que nós vamos caminhar? Como é que o nosso azeite vai poder gerar a luz? Como é que a nossa vida vai gerar luz para o outro? Como é que nós vamos iluminar quem está ao entorno? Como é que eu posso dar testemunho de um Deus com a minha vida apagada? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém se ele está mais morto para mim do que sexta-feira da paixão? Ou nós começamos a assumir a nossa fé. Já falei isso 500 vezes aqui dentro. Nós temos que assumir a nossa fé de uma forma que a gente tem que pôr fogo no mundo. Mas é o fogo do Espírito. Nós temos que levar coragem, esperança, força para os outros. Ajudar as pessoas a caminharem. Na esperança, na certeza, na alegria da presença de um Deus que é vivo. Com aquele Deus que você convive. Olha que espetáculo poder viver na alegria dele. Porque tem uma companhia. Então a gente liga a rádio, faz um tanto de coisa, mas não conversa com quem está sentado do seu lado. Deixa para conversar com ele depois.
Levanta de manhã e não reza, deita muito menos. E muito menos durante o dia. Então, como é que você nutre? Como é que a sua vida vai estar? Não está. Aí ele chega e te pega de surpresa, ou a vida te chama para chegar. Hoje eu falei com os residentes. Se vocês forem chamados hoje, quem está com a vida pronta? Ninguém, né? Que é isso, Filó? Eu falei, ué, que é isso? Só que vocês têm 20 anos de idade, não pode morrer? Pode. Quem te dá garantia de quê? Então, como é que nós conduzimos? Como que nós conduzimos? A minha vida espiritual hoje, e a nossa vida espiritual determina a nossa vida. Porque o dia que a gente caminhar na fé, na presença de Deus vivo, a morte vai te dar medo? Não, ninguém nem quer tocar no assunto, né? Mas é claro que não. Ela não te dará medo, porque você está indo ao encontro do único, que é o Senhor. Você vai encontrar com aquele que você professa a fé a vida inteira. Você medo de quê você terá? De não ir. O medo que a gente tem é de não morrer, né? Eu vou ir embora para casa. Isso é tão diferente, né? Porque tem uma conversa de Santo Agostinho com a mãe dele, que é a Santa Mônica. Antes de Agostinho virar, né, santo, né? Ele era só bispo. E isso eu fico imaginando um livro de conversa de Agostinho com Mônica. Isso está no livro Confissões. E eles estavam conversando, e eles tiveram um momento de transe mesmo. E é onde eles saborearam a eternidade. Quando eles saíram do transe, eles estavam em Confissões, esqueci a página. Ela fala com ele assim, meu filho, depois que tudo que eu fiz na minha vida, que eu saí da África e vim te acompanhar até Milão, era como se fosse a sombra da misericórdia de Deus acompanhando Agostinho. Foi porque eu não podia morrer sem ver a sua conversão. Tudo que eu queria ver na minha vida era você cristão, Agostinho. E agora que você é um cristão, não tem mais nada na vida que me interessa. Eu não tenho gozo em estar aqui. Eu quero ir. Olha o dia que a gente desejar isso, que delícia. Por enquanto eu falo esse assunto, o povo quer sumir de mim quando eu falo esse assunto. Porque aí, Filó, que assunto que é esse? Mas vai querer ir. Eu gostaria de ir, porque eu já não tenho mais nada aqui. Muito bem, eles iam voltar para a África. Ele, o irmão e a mãe iam voltar para a África. E aí, uns dias antes deles embarcarem, a mãe dele, Mônica, adoeceu gravemente de malária. Gravemente. E aí ela viu que estava muito grave, e os filhos estavam naquela angústia, como é que faz, né? Leva a mãe, morre no caminho, enterra a mãe na África, enterra a mãe em Milão, como é que faz? Nós vamos para lá, deixa a mãe aqui. Ela olhou para eles e falou assim, vocês estão com medo? Espetacular, né? Conversa de quem tem fé é outro assunto mesmo. Olhou para os filhos e falou assim, vocês estão angustiados, com medo de me enterrar aqui e ir embora? Olha o que ela fala para ele. Vocês acham que existe alguma coisa que pode ficar longe de Deus? E vocês estão preocupados com medo de que Deus esqueça onde eu estou enterrada e não venha me buscar para a ressurreição? Não se preocupem. Pode voltar para a África em paz. Se lembrem de mim todos os dias, apenas diante do altar de Deus. Olha que caminhada você chegar num estágio desse de conversar diante da sua morte. Você está com medo de quê? Você acha que Deus não vai saber onde é que eu estou? Você acha que Ele vai me esquecer? Olha a certeza da caminhada dessa mulher. Quisera a gente chegar perto da unha do pé dela. Uma caminhada de fé. Mas isso exigiu de Mônica constância. Exigiu dela uma vida de espera, que ela rezou 20 anos para Agostinho converter. Ela não fez o Ave Maria, desistiu, não. 20 anos de oração diária, tanto que ela virou santa, para rezar pela conversão dele. E nós devemos as orações e as lágrimas de Mônica, porque nos deu Santo Agostinho santo, né? Ninguém acreditava nisso. Mas foi a constância dessa mulher. Ela esperou. Na demora de Deus, ela esperou. Ela tinha tanta certeza do que ele podia fazer, que ela esperou por ele. Tanto que a conversão também foi algo que fez dele um santo. Né, de profundo, né, pecador, para um santo, quase que é o primeiro doutor da igreja, um santo sem igual. Então é preciso a gente pensar nisso. Como é que eu estou levando a sério a minha vida espiritual? O convite é esse, o convite é conversão. Se a vida de vocês está uma vida espiritual morna, está na hora de ser sacudido, de lembrar aquilo que foi dito em Apocalipse.
Você seja quente ou frio, se você for morno, eu te vomito. Acorda. Se a gente assumiu que crê em Jesus, assume a sua vida como aquela pessoa que crê. Não tenha vergonha de dizer o nome dele. Não recue quando alguém te questionar. Saiba dar razões para a sua fé. Não tenha medo de dizer, eu creio sim. Você não crê não? Que pena. Estou preocupado com a sua alma. Porque a vida não vai encerrar quando a gente fechar os olhos. Mas vocês não podem ter medo disso. Quando é que vocês não vão ter medo? De que vocês estiverem convencidos. Estiverem convertidos, né? Que Deus é real. Que essa história toda que nos aguarda a cada dia é maravilhosa. Porque viver na presença de Deus já é um paraíso aqui. Com tudo que a gente tem que passar. É uma dupla espetacular, você e ele. Quem cerca? Ninguém. Não podemos ter esse medo. Então nós temos que estar atentos e estar cuidando sim. Porque muito mais, guardem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Independente do que vocês acham sobre mim. Pode achar que eu faço isso, aquilo, ser bacana ou aquilo. O que tem que me preocupar, o que tem que te preocupar? O que Deus vê? E Deus é o único capaz de ver a minha vida interior e ver a sua vida. E é Deus que tem que gostar do que Ele vê. Não são as pessoas, porque a gente pode maquiar as coisas para as pessoas e as pessoas acham que a gente é muito bacana. Mas para Deus esconde o quê? Nada. Só Ele nos conhece nu. Então eu digo, às vezes as pessoas acham uma coisa bacana, eu falo, mas eu não sei se isso agradou o meu Pai. Se essa atitude que eu tomei, Ele não agradou, eu estou lascada. Porque eu tenho que saber se primeiro agrada a Ele. Para depois que isso seja agradável aos homens. Então a gente não tem que preocupar em agradar uns aos outros, mas dizer a verdade. Ajudar o seu irmão a caminhar. Se ele estiver no lugar errado, fala, meu filho, deixa eu falar com você, porque eu te amo, preocupo com você. Acorde enquanto é tempo. Porque nós somos convidados a uma eternidade, não nos criamos. Somos feitos por amor a Deus. Então, essa parábola é um convite. Um convite. Que a gente tenha coragem de não dizer não. Mas que a gente tenha coragem de se olhar e falar como é que eu estou levando a minha vida. Nós estamos quase encerrando o ano. Qual o progresso espiritual que eu fiz este ano? Será que nós estamos rezando e pedindo a Jesus as graças espirituais para o nosso crescimento espiritual? Fala, Senhor, me dê a graça, porque a minha ignorância espiritual me apavora. Eu falo isso com Ele todo dia. A minha ignorância espiritual me apavora. Me faça ver aquilo que eu preciso enxergar para a minha caminhada. Eu preciso caminhar melhor, ver melhor, escutar melhor. Sou cega, surda e coxa. Como é que eu vou andar se eu não tiver a sua graça? Não tiver a sua misericórdia? Então eu preciso pedir. A gente tem que sair do pedido só material, que a gente pede um tanto de coisa, né? Me dá isso, me dá aquilo, emprego, isso aqui. Pode pedir também, sabe tudo que a gente precisa. O dia que a gente confiar profundamente em Deus, a gente nem fala isso mais, porque a gente sabe que Ele sabe, Ele manda. A gente ainda não chegou nesse estágio. A gente confia mais ou menos. Fala, vai que Ele esquece, né? E pede tudo de novo. Mas Ele fala, tadinha, ela vai aprender. É assim mesmo. Mas a gente precisa pedir graça espiritual e pedir a Ele a graça de que nada nos impeça de viver o que Ele desejou que a gente vivesse. Fala isso com Ele, fala, Jesus, que nada nessa vida me impeça de viver aquilo que eu vim viver. Eu quero chegar no céu. Eu quero poder viver uma vida que hoje não tem dimensão da alegria que nos está reservada, mas eu quero começar a viver isso aqui agora. Receber a Eucaristia todo dia, poder desfrutar da presença de um Deus vivo. Isso é sem preço, sem preço. Eu falo com Ele, meu amigo, é sem preço poder te receber de manhã. É sem preço. A gente ainda não tem essa dimensão, mas é sem preço. Então vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Que nessa noite que Ele nos convida de novo, né, a acordar, a estar atento primeiro para a presença dEle, a entender que esse tempo que Ele nos dá, ainda da gente não ter ido, é o nosso tempo de ser, é o nosso tempo de maturar, é o nosso tempo de se preparar para estar com. Mas começando hoje. Eu vivo na presença de Deus? Hoje, não é lá não, aqui, agora. Vamos pedir graça espiritual.
porque nós precisamos desenvolver tantas coisas guardadas em nós, que a gente ainda não despertou, tanta coisa que Deus quer nos mostrar. Quando eu fico vendo a carta de Paulo, carta de Pedro, que fala que a gente só é capaz de tomar o leitinho espiritual, eu fico triste. Fala, vocês ainda estão longe da comida sólida de Deus. Vocês ainda só dão conta do leitinho espiritual. Eu falo, agora você presta atenção, até que digo, nós vamos tomar leite, porque a gente ainda não tem força para comer algo de maior consistência por causa da nossa fraqueza espiritual. Precisamos pedir a Deus, tomar consciência disso, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante dEle e pedir a Ele que a gente não quer passar pela vida disperso. Já não quer passar pela vida, Jesus, sem prestar atenção na vida que nos é dada em plenitude. Não queremos passar pela vida ao largo da vida verdadeira, mas a gente quer viver a vida que Ele trouxe para nós. A gente quer aprender esse tempo de espera e aprender a apreender o tempo e entender que esse tempo é um tempo de maturar. Que Ele nos conceda as graças espirituais, que só Ele sabe que cada um aqui precisa hoje, para fortalecer a nossa fé, para nos dar constância, para nos dar a determinação para estar com o Senhor, para nos fazer firme, para nos fazer fiéis a Deus. Só Ele que sabe de todas as coisas, possa derramar sobre cada um de nós aquilo que hoje a gente mais necessita. E a doutora Filó hoje nos fala daquela parábola das 10 jovens imprevidentes e as previdentes, que ficavam aguardando a vinda do Senhor, e na hora esperando o noivo chegar, e o azeite acabou de uma delas, e elas foram comprar, e o noivo voltou, e elas ficaram para fora, as imprevidentes. E a doutora Filó faz esse paralelo com a nossa vida de cristão. Se nós temos sido vigilantes, previdentes, a doutora Filó, ela fala que todas as noites antes de dormir que a gente tem que zerar. Fazer as nossas malas como se fôssemos viajar para a casa do Pai. Porque vai que Ele nos busca de noite. E se nos buscar de noite, nós estamos em dia. A proposta é essa. A proposta é que todos os dias tenhamos uma vida de vigilância, cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado, cuidando de como que é a nossa vida de cristão, diante do mundo que a gente tem vivido. Como você tem sido? Você tem sido um bom cristão? Cristão. Já carrega o nome de Cristo em si, para que possamos ser como Ele foi. Vamos rezar? Senhor, hoje estamos aqui, Senhor, e te agradecemos. Andamos, Senhor, com tantas dificuldades, tão alheio a tudo que tem acontecido na nossa vida, mas queremos ser previdentes, queremos cuidar do Seu reino, cuidar daquilo que o Senhor nos confiou com zelo, com cuidado e com amor. Nos ensina, Senhor. Fica conosco. Amém?
Bartenders wiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew that the night belongs to me and you. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you.